Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Passando aqui em primeiro lugar para agradecer a todos vocês que estão inscritos aqui no canal, a todo mundo que está curtindo, a todo mundo que está compartilhando. A dona Ferreira, falou que nunca assiste o meu ao vivo. Dona Ferreira, estou aqui ao vivo com você, ou com a senhora, ou com o senhor e com todos vocês. Pessoal, peço neste exato momento que vocês copiem e colem essa grande live, essa super live nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp. A gente já está sabendo que a nossa deputada Carla Zambelli saiu do Brasil e agora, neste exato momento, a PGR pediu a prisão preventiva e acionou todos os departamentos aí para estar na captura da Carla Zambelli. A gente vai passar todas as informações sobre a questão da saída e principalmente da transmissão aí do ministro Alexandre de Moraes durante o depoimento aí da suposta tentativa de golpe. Ele colocou o dedo aí na cara e deu a prisão preventiva de quem estava aí durante o julgamento. Iremos abordar também o pau quebrou com o André Mendonça, o Fux, pessoal, teve dedo na cara, teve uma confusão danada dentro do Supremo Tribunal Federal. Estamos com 108 pessoas, vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo. Vamos chegar a 200 pessoas. Pessoal, MC Oron promove quebra-quebra e sobe em cima de ônibus na porta do presídio onde MC Pose estava preso. Neste exato momento, a PGR decide pedir a prisão preventiva da Carla Zambelli por fuga, por ela ter saído do Brasil. MC Pose, acusado de ligação com o Comando Vermelho, acaba de ser solto e é recebido por multidão de fãs na porta do presídio. Iremos também falar sobre o ministro Alexandre de Moraes ameaçou prender Aldo Rebelo por desacato em depoimento agora. Se o senhor não se comportar, vou lhe prender por desacato. Responda a pergunta, sim ou não, o julgamento aí com Eduardo, aliás, com Jair Messias Bolsonaro e todas as pessoas envolvidas aí na suposta tentativa de golpe. Pessoal, o PT pede a decretação da prisão preventiva da deputada Carla Zambelli e a inclusão do seu nome na lista da Interpol. Vou passar por partes porque há muitas informações neste exato momento. Vamos aqui, pessoal, olha só. O MC aí colocando terror na cidade. Será que a gente vai ter que fazer isso, pessoal? Para libertar o pessoal? Ele fez isso, olha só. Olha só, pessoal, antes da soltura. Quebra-quebra e sobe em 5 anos na porta do presídio, onde o MC estava preso e foi solto depois disso, pessoal. Olha só, pessoal. O MC acabou de sair, ó. E os fãs lá na frente. Saiu, pô! A gente vai ter que fazer isso aí, pessoal. A gente vai ter que fazer isso aí, porque o cara saiu e não fez isso aí. Acabou de sair o MC, estava preso, envolvido no comando vermelho. Pessoal, vou parar a tela aqui, a gente vai voltar. Eu quero que vocês prestem bastante atenção durante o julgamento da suposta tentativa de golpe. A Dulce chegando agora, todo mundo que está aqui presente, o Liduína, o Rodrigo, a todo mundo, a Marlene Nogueira, pessoal, copia e cola nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp, deixa eu parar a tela e a gente vai voltar sobre o julgamento agora. Pessoal, o nosso canal, o meu canal e o de vocês aí,
Já atingimos 10 milhões de visualizações no canal aqui, ao vivo com todos vocês. Será que 10 milhões dá para eleger os nossos deputados, senadores e o nosso presidente do PL? Será que 10 milhões dá, pessoal? Então ajude através de você que está aí do outro lado da telinha, para a gente conseguir atingir milhares de pessoas e principalmente se preparar para as eleições no ano que vem. As eleições estão próximas e a gente tem que ser ardiloso, a gente tem que se preparar antes, pessoal, antes das eleições, senão a gente não vai conseguir. Então eu peço a ajuda de vocês, vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo. Olha só, pessoal, olha só. E na língua portuguesa, nós conhecemos aquilo que se usa muitas vezes, que é a força da expressão. A força da expressão nunca pode ser tomada literalmente. Quando alguém diz estou frito, não significa que esteja dentro de uma frigideira. Quando alguém diz estou apertado, não significa naturalmente que esteja sendo submetido a algum tipo de pressão literal. Então, quando alguém diz estou à disposição, a expressão não deve ser lida literalmente. E principalmente... Aldo, o senhor estava na reunião quando o almirante Garnier falou essa expressão? Não. Então, o senhor não tem condições de avaliar a língua portuguesa naquele momento. Atenha-se aos fatos. Em primeiro lugar, a minha apreciação da língua portuguesa é minha. E eu não admito censura na minha apreciação sobre a língua portuguesa. Se o senhor não se comportar, o senhor vai ser preso por desacato. Eu estou me comportando. Então o senhor se comporte e responda a pergunta. Simplesmente. Eu estou respondendo a pergunta do advogado. Pessoal, você viu? Deixa eu parar e a gente vai voltar. O pau quebrou aí, o Aldo Rebelo, né, respondendo a pergunta do advogado, e o ministro Alexandre de Moraes quis, né, ter a censura ali e ameaçou prender o Aldo ao vivo agora. É essa censura que está no nosso Brasil, é por isso que a Carla Zambelli vazou daqui. É por isso que a Carla Zambelli simplesmente saiu do Brasil e agora a PGR decretou a prisão preventiva dela neste exato momento. Pessoal, a gente vai compartilhar as notícias agora. Freire Gomes nega ameaças de prisão a Bolsonaro por ter proposto suposto golpe. A mídia reportou que eu teria dado voz de prisão ao presidente. Não aconteceu isso em depoimento aqui ao vivo, juntamente com a PGR, todo mundo que estava ao vivo aqui no depoimento. Olha só, pessoal. A mídia até reportou aí que eu teria dado voz de prisão ao presidente. Não aconteceu isso de forma alguma. Acho que houve uma má interpretação, até quando nós conversamos em paralelo aí, os comandantes, o que eu alertei ao presidente, sim. E se ele saísse dos aspectos jurídicos, né, além dele não poder contar com o nosso apoio, ele poderia ser enquadrado juridicamente. Ele concordou, não falou absolutamente nada, e a partir daí esse assunto foi mantido dessa forma. Então, eu gostaria de esclarecer esse aspecto. A mídia até reportou aí que eu teria dado voz de prisão ao presidente. Não aconteceu isso de forma alguma. Acho que houve uma má interpretação, até quando... Ele trazendo aí os detalhes, pessoal. Deixa eu parar a tela e vou voltar com vocês. Sobre essa questão da suposta tentativa de golpe, ele disse que não aconteceu isso. Pessoal, Alexandre de Moraes intervém no depoimento do general Freire Gomes e diz que ele está falseando a verdade ou falseou na polícia. Se mentiu na Polícia Federal, precisa dizer, ou o senhor falseou a verdade na polícia ou está falseando aqui, disse o ministro Alexandre de Moraes. Pessoal, vou apresentar aqui para vocês, vai dando like, vai compartilhando para vocês entender tudo o que está acontecendo. Vou voltar. Olha só. Doutor Paulo, por favor, eu queria advertir a testemunha novamente dos termos do artigo 342. A testemunha, ela não pode omitir o que sabe. Então, eu vou aqui dar uma chance à testemunha de falar a verdade. Se mentiu na polícia, tem que dizer que mentiu na polícia. Agora, não pode agora
perante o Supremo Tribunal Federal, falar que não lembra, que talvez, que eu estava focado somente no que eu pensava. A testemunha é general do Exército, é uma pessoa que foi comandante do Exército, consequentemente está preparado para lidar sobre tensão, tanto no interrogatório da polícia, no depoimento, quanto aqui. Então, eu solicito que, antes de responder, pense bem, porque Vossa Senhoria disse expressamente na polícia que o depoente e o brigadeiro Batista Júnior afirmaram de forma contundente suas posições contrárias ao conteúdo exposto, que não teria suporte jurídico para tomar qualquer atitude, que acredita que, pelo que se recorda, que o almirante Garnier teria se colocado à disposição do presidente da República. Fecha aspas. Então, comandante, ou o senhor falseou a verdade na polícia ou está falseando a verdade aqui. Pessoal, é um absurdo, cara. É um absurdo a condução do julgamento e, principalmente, a gente está aqui na mídia divulgando para a gente poder conseguir levantar o máximo de informações. Por quê? Quero que vocês compartilhem com o máximo de pessoas agora, tá? Copie e cola nos grupos, nos status, vai se inscrevendo, vai aumentando aí o Amaral chegando, o Sebastião Justino agora, o nosso canal. Por quê? As eleições é ano que vem, a gente precisa eleger o máximo de deputados, senadores e o nosso presidente. Lembrando, pessoal, que já 2 deputados que saem do Brasil, a Carla e o Eduardo Bolsonaro, mas não sei quantas pessoas que saíram do Brasil devido a essa censura que está acontecendo. E, principalmente, o presidente Trump está em articulação para quem tiver aí documentos, informações sobre a censura no Brasil, a gente vai conseguir anexar todos os documentos, todos os vídeos, tudo que a gente tem de mais precioso, e vamos receber recompensa ainda em dólar. Então, eu peço a ajuda de todos vocês aí para poder compartilhar, para poder ter aí esses vídeos, esse ao vivo que a gente faz, tudo quanto é informação importante para a gente conseguir efetivar aquilo que a gente precisa. Pessoal, o deputado Nicolas Ferreira vai para cima e MPF abre hoje o procedimento para apurar a fala de Janja sobre reunião aí na China, na qual ela sugeriu o controle de conteúdos publicados no TikTok. A justiça condenou, infelizmente, pessoal, o humorista Léo Lins a 8 anos e 3 meses de prisão em regime fechado por piadas contra negros, idosos, obesos, pessoas com HIV, homossexuais, indígenas, nordestinos, evangélicos, judeus e deficientes. A prisão foi decretada na data de hoje e ele está em regime totalmente fechado. Pessoal, o Lula defende a regulação de redes sociais pelo Congresso ou pelo STF e diz que está esperando uma pessoa do governo da China para falar sobre isso. Temos que fazer uma regulamentação ou pelo Congresso ou pelo STF, o que ficou de mandar uma pessoa para conversar, Xi Jinping. Eu não sei a pronúncia, pessoal. E neste exato momento também, Luiz Inácio Lula da Silva diz que Eduardo Bolsonaro fica tentando lamber as botas do presidente Trump, pede licença do mandato para ficar tentando lamber as botas do presidente Trump e do assessor do Trump, pedindo intervenção na política do Brasil. Crises e falas de Janja ajudaram Luiz Inácio Lula da Silva a perder 1 milhão de seguidores em 6 meses. Enquanto ele pede 1 milhão, a gente ganhou 10 milhões de visualizações aqui no nosso canal. Pessoal, eu vou colocar essa informação e daqui a pouquinho eu também vou colocar o ministro André Mendonça, o pau quebrando aí dentro do Supremo Tribunal Federal. A gente conseguiu fazer o resgate aí da confusão, da explosão aí dentro do Supremo Tribunal Federal. Mas antes disso, eu vou colocar um pouquinho aqui a Carla Zambelli para todos vocês que estão aqui ao vivo, e daqui a pouquinho a gente vai trocar com os nossos jornalistas a respeito do ministro André Mendonça, tá bom? Vai dando like, a dona Rosana chegando agora, a todo mundo, olha só, pessoal, deixa eu voltar. Nós estávamos conversando, ele falou assim, Carla, você tem alguma esperança real de que o Brasil, nos próximos semanas, nos próximos meses, vai voltar a ser a democracia que a gente conheceu?
E aí eu parei para pensar na quantidade de amarras que a gente tem. No quanto o parlamento, eu tenho visto, por exemplo, críticas ao parlamento, e tenho notado que o parlamento, às vezes, se abaixa com receio, né? O parlamento não tem sido mais o que a gente espera. O parlamento tem ficado agachado. E não é por falta de coragem dos nossos parlamentares, mas é porque o que eles fazem é desfeito no STF. E a Suprema Corte não é uma Suprema não é um Supremo Legislativo. A Suprema Corte hoje, ela executa, ela cria leis, ela julga leis, ela faz tudo. Ela está fazendo papel de executivo. Quando ela, por exemplo, o ministro Dino, quando nos impõe a questão das emendas parlamentares, que está na Constituição, que funcionava, ele está querendo executar as emendas do jeito dele, ele está fazendo o papel do executivo. Lula está fraco. O Lula não consegue pagar nem sequer as emendas impositivas. Então, a gente não tem mais executivo e o legislativo que eu sei que quer fazer. Eu confio em muitos colegas, Pitório. Eu sei os homens de coragem que a gente tem ali. Não vou nem citar nomes, porque são tantos que eu esqueceria alguém. Mas a gente sabe como é que eles estão. E aí, quando o Alan disse isso para mim, eu falei assim, poxa, avaliando tudo isso, o nosso país já não está mais com essa força toda. Porque eu poderia ir para a prisão, Pitório, esperar um tempo, continuar no meu país e depois fazer, me entregar para a justiça. Mas que justiça? Que judiciário? Que prende a Débora por 14 anos, que prender Carla Zambelli por 15. 15 anos, Pitório. Uma pessoa que matou outra, acabou de pegar 14. Eu pegar 15 anos de cadeia. Não roubei, não estuprei, não matei. Eu falei. Eu fui a pessoa que eu tenho que ser. E através disso, tentaram me caçaram no TRE e estão me perseguindo. Mas eu não vou fazer o discurso de perseguida política, Vitório. Eu quero fazer o discurso de pessoa que renasceu aqui fora e que quer lutar para que o país volte a ser o que era antes. Mas, realmente, hoje, o nosso Brasil não tem condições de abarcar pessoas que queiram falar tanto quanto eu. E eu quero poder ser essa voz aqui, Vitório, para vocês. Pessoal, vou parar a tela aqui. Estamos com 104 pessoas ao vivo. Copia e cola nos grupos, nos status, vai chamando a galera para estar aqui ao vivo com todos vocês neste exato momento. E agora a gente vai colocar, pessoal, o André Mendonça aqui para todos vocês, trazendo uma situação, uma ação bem delicada dentro do Supremo Tribunal Federal. Lembrando também que o ministro Fux já mudou aí de posição e atendeu o pedido aí do Nicolas. A gente está repercutindo desde domingo a respeito disso e oficialmente aí ele acionou, né, a pressão aí no Congresso e também de todos os outros ministros sobre acatar o que o deputado Nicolas levantou, né, sobre a CPMI aí do INSS. Olha só, pessoal. Nem eu, ministro. Vou voltar. Ministro Alexandre, eu não pré-julgo ninguém, mas também não isento, seja de um lado, seja de outro. Nem eu, ministro. É isso. Que todos estão sendo investigados. Porque, absolutamente todos estão sendo investigados. Eu digo isso porque Vossa Excelência fez uma referência a mim, reputo extremamente injusto. Um golpe pressupõe, para que ele seja praticado, uma tentativa de se quebrar o Estado Democrático de Direito. Um golpe de Estado, ele demanda atos não só de destituição do poder, mas do estabelecimento de uma nova ordem jurídica e institucional. Então, eu tenho que retirar o poder eleito e instituir ou ter atos que me levem a buscar instituir um novo poder, ainda que ilegítimo. Eu preciso definir o que eu vou fazer com o Congresso Nacional, eu preciso definir o que eu vou fazer com o Supremo Tribunal Federal, eu preciso definir o que vai ser feito com a imprensa, com a liberdade das pessoas, no meio universitário, uma série de planejamentos e condutas que, com a devida vênia, não vi nesses manifestantes. A perspectiva da atuação deles era criar uma situação de instabilidade institucional, mas qualquer ação de golpe de Estado dependeria de uma ação de outras forças, basicamente dos militares. Eles não agiram para tentar depor o governo. A deposição do governo dependeria, ou essa tentativa de deposição, de atos que não estavam ao alcance da atuação dessas pessoas. Permite, ministro, porque acho que essa questão é extremamente importante, porque são dois pontos diversos, se eu entendi o que Vossa Excelência colocou. Ao dizer que...
Pessoal, deixa eu parar aqui e vou traduzir para vocês, para a gente poder fechar, que à noite a gente vai voltar com um assunto bem delicado. O André Mendonça, ele caiu por todas as narrativas do ministro Alexandre de Moraes sobre a tentativa de golpe. Então, agora os ministros Fux está mudando de lado, o André Mendonça, a gente já tinha aí uma repercussão positiva dele e as ações continuam sendo positivas. À noite, pessoal, a gente vai falar, infelizmente, mais de 18 mortes aconteceu. Para não ficar muito extenso, a gente vai entrar à noite, aí, às 9 horas, e à tarde também, sempre à noite e à tarde, nos mesmos horários, a gente conectado. Eu peço a ajuda de vocês, copie e cola essa grande live nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp, chama a galera, e só existe 3 saídas para o ministro Alexandre de Moraes: sair, prisão ou seja assado. Só existe 3 alternativas mediante aí as ações do governo Trump, tá bom? Essa é a realidade do nosso Brasil. Sem papinho mais, a gente precisa agir e fazer talvez igual o MC. Você viu? O cara subiu lá no ônibus, o cara falou que ia atear fogo. A gente está falando o que aconteceu hoje, libertou aí o MC envolvido no Comando Vermelho. É esse o nosso Brasil, tá bom? Beijo, pessoal. Obrigado pela audiência, pelo compartilhamento e a gente volta. Beijo, beijo.